Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de tudo, pode parecer estranho que o Evangelho lido hoje começa exatamente do mesmo jeito que o Evangelho lido ontem. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. É exatamente o mesmo início. São dois evangelhos que estão na sequência. Acontece que hoje está sendo repetido aqui o versículo 1, que foi lido ontem. Versículo 1 foi até o versículo 6. Hoje, na continuação do versículo 7, se recolocou o versículo 1 para dar o contexto de onde essas coisas acontecem. Ou seja, depois da cura do homem hidrópico, a história continua. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. O versículo 1 foi introduzido para dar o contexto, que é o mesmo do que tinha acontecido na passagem de ontem. A lição dada por Jesus diante do que ele observava, eles o observavam, mas ele também. Ele notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Daí contar a parábola. Ocupar o último lugar, mesmo tendo sido convidado. E dando ensejo para que quem convidou o convide para vir mais para frente. Não ocupar o primeiro lugar para não dar ensejo a quem te convidou de pedir que volte para trás. A questão não é qual o lugar a gente ocupa, porque afinal de contas, Jesus diz, procura o último lugar. Qual a diferença de procurar o último lugar e de ter de ser levado ao último lugar? Qual a diferença de ocupar o primeiro lugar ou de ser levado por alguém a ocupar o primeiro lugar? A diferença, eu digo, que está basicamente em duas coisas. A primeira, a pretensão. O fato da própria pessoa atribuir a si coisa que ela não deveria atribuir. A festa é de outro. Quem convidou é outro. Quem sabe qual a importância desse ou daquele é esse que convidou. Então, quem é convidado não pode se atribuir alguma coisa que não lhe pertence. A primeira coisa é não se atribuir, não ter a pretensão de ser melhor do que os outros, de ser mais importante. A segunda coisa está no que representa ocupar este ou aquele lugar. Atribuir-se a si o primeiro lugar e ser convidado a ir para o último será, como diz ele, uma razão de vergonha. Então tu ficarás envergonhado. O que significa ocupar o último lugar e ser levado para o primeiro? O problema não é o lugar,
significa isso vai ser uma honra para ti. Então, há uma razão muito pessoal. Saber que quem diz qual é o nosso lugar no reino de Deus e também nas nossas relações pessoais, não somos nós. Não sou eu que faço uma pessoa me amar. Isso é resultado de uma escolha dela, de uma ação dela. Eu não posso exigir isso. E eu não posso ter a pretensão, eu não posso pretender cobrar isso da pessoa. Qual é o sentido de eu cobrar de alguém porque você não me dá atenção, porque você não me ama? Qual é o sentido disso? É preciso que isso brote espontaneamente do outro. Então, em relação a nós mesmos, não ter a pretensão, não ser pretensioso em relação aos outros, receber dos outros o resultado daquilo que os outros observam, daquilo que eles pensam de nós. E essa lição vale também para o reino de Deus. O que significa a gente pretender cobrar de Deus coisas que a gente acha que tem direito, que a gente tem a pretensão de poder cobrar de Deus. Não é mais importante a gente trabalhar para que Deus veja, para que Deus reconheça quem nós somos, o que nós fazemos? Ou seja, humildemente se colocar nas mãos dele? Daí a frase, quem se humilha será elevado. Se o outro não reconhece o que eu faço, que sentido tem eu exigir que ele reconheça? Minha preocupação precisa ser agir corretamente, fazer o bem. O reconhecimento não é uma posse minha, o reconhecimento não me pertence, pertence ao outro. O que me pertence é não ser pretensioso, é procurar a humildade, que por incrível que pareça, falando em termos de sabedoria, a humildade não nos diminui, a pretensão nos diminui, o orgulho nos diminui. A humildade nos faz ver a verdade e ela brota da verdade. E a humildade nos faz poder sermos percebidos pelos outros, mas percebidos a partir daquilo que nós merecemos, daquilo que somos capazes de fazer e não das nossas pretensões, e não das nossas ilusões de direitos que achamos que temos. Há uma lição de sabedoria e há uma lição teológica. É preciso ocupar o último lugar para que os outros possam perceber que nós estamos mal colocados, que o nosso lugar é um pouco mais para frente. É preciso ocupar o último lugar, isto é preciso ser humilde e aceitar as humilhações, para que, como o Evangelho tantas vezes diz, especialmente o Evangelho de São Lucas, ele que elevou os humildes também possa nos elevar, porque, de fato, a nossa grandeza em muito depende da nossa atitude de humildade. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.